Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 3 ao 6. Assim nos diz a Escritura: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Esse texto trata acerca da unidade da fé, e o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Efésios, tinha como objetivo lançar o alicerce da unidade cristã. E é fato que a cada ano que se passa, parece que os cristãos estão mais desunidos. Em alguns casos, não é possível a unidade quando ferem princípios claros e límpidos das Escrituras e da convencionalidade cristã. Aqueles que não seguem as doutrinas bíblicas e apostólicas deixados como legado para a igreja nos concílios ecumênicos realmente não podem se chamar cristãos. Quem nega a doutrina da Santíssima Trindade, quem nega a doutrina da divindade de Cristo, quem nega a imortalidade da alma, nega doutrinas que estão, além de estarem firmadas nas Escrituras, estão explícitas no credo apostólico e também no legado deixado pelos primeiros pais nos concílios ecumênicos. Mas eu estava lendo esse texto e me deparei com alguns vídeos de igrejas romanas, de cristãos católicos romanos, de cristãos ortodoxos e de cristãos evangélicos, quando uns estavam apontando para os outros os seus erros e defeitos. Evidentemente que todas as vertentes do cristianismo, ainda mais os que estão altamente divididos geograficamente e culturalmente, vão ter divergências, principalmente no que se refere à liturgia. Mas eu estava pensando acerca daquilo que os católicos romanos e também, infelizmente, os irmãos ortodoxos usam muito, que é a chamada a sucessão apostólica, dizendo que se o líder, ou patriarca, ou bispo de uma igreja ou de uma região não recebeu a devida imposição de mãos de um bispo com uma legítima sucessão apostólica, esta pessoa não representa o ministério, sendo assim não pode exercer o que eles chamam de sacerdócio, ou como nós chamamos de ministério pastoral. Todavia, entretanto, a história prova que essa chamada sucessão apostólica, embora tenha o seu valor histórico, o qual eu respeito, não pode validar nem credibilizar ninguém como sendo um autêntico representante do ministério de Cristo. Já houveram 3 papas e uns comungou o outro simultaneamente, e os 3 tinham, entre aspas, uma legítima sucessão apostólica. Ou seja, do que adianta a imposição de mãos de alguém que diz que recebeu de fato uma autoridade do próprio Senhor Jesus e dos apóstolos, se o legado deixado por esse que recebeu não foi um legado bíblico, positivo, honesto e de acordo com a Escritura? No entanto, também os irmãos evangélicos querem desprezar outros cristãos por não seguirem tanto assim a nossa teologia reformada. Nenhum dos reformadores, nem tampouco Martinho Lutero, João Calvino, julgavam os católicos romanos como condenados ao inferno. Até porque essa perspectiva de que fora da Igreja Católica Romana não há salvação foi a perspectiva de Cipriano. Mas os reformadores acreditavam o quão era expansivo a ideia, de quão universal era a ideia do cristianismo, fundamentado apenas na fé em Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A unidade da igreja não está em sua institucionalidade, não está nem um pouco ligado à questão cerimonial, litúrgica, mas está ligado a ter a fé e a esperança em um só Senhor, a saber, Jesus Cristo. Então não adianta nós acharmos também que eu creio em Cristo, mas esse Cristo é o Deus eterno que encarnou-se e tornou-se homem. Esse Cristo nasceu de uma virgem. Esse Cristo morreu e ressuscitou.
Porque se esse Cristo for apenas um homem, um visionário, um filósofo, um pensador ou um profeta, não é o Cristo das Escrituras, nem o Cristo do cristianismo. Porém, se for o Cristo ressurreto, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o Cristo que há de vir para julgar os vivos e os mortos, o Cristo que é o Logo de Deus encarnado, logo então, esse é o Cristo verdadeiro. E nessa verdade está fundamentada a unidade da fé. Um outro texto que podemos correlacionar é o texto de Romanos capítulo 15, versículos de números 5 e 6. Olha o que diz. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, esse concordar é o concordar em Cristo. É crer que em Cristo tudo se converge. Cristo é sim a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada, apenas Cristo. Então, enquanto vivermos nessa disputa, nessa briga constante, nós não chegaremos a lugar nenhum. Não seremos cristãos autênticos. Evidentemente que uma unidade independente da doutrina, ferindo princípios que são basilares, não é possível. Mas poderíamos abrir o diálogo para questões periféricas, doutrinas que não são fundamentais. Um outro texto também que podemos correlacionar com esse é o texto de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante. Palavras do apóstolo Paulo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E aí o texto continua. Portanto, nós temos que ter uma ideia clara de que o corpo de Cristo é muito maior do que essas divisões durante a história. Em minha opinião, como teólogo e pesquisador, isso é obra do diabo. Essa divisão toda que aconteceu no seio da igreja é uma obra satânica, desde sua institucionalização por Constantino, depois no grande cisma entre Oriente e Ocidente. A reforma protestante ela foi necessária para que a igreja se voltasse para as Escrituras, mas infelizmente hoje ela se descambou. O que os reformadores queriam era que a igreja se voltasse para a Bíblia, porque infelizmente é uma verdade, o cristianismo medieval, católico romano, não dava as Escrituras ao povo. Ninguém pode negar isso. As Escrituras sagradas não eram dadas ao homem simples. E fomos nós, protestantes, que fizemos isso. Demos as Escrituras para que todos pudessem examiná-las, não reinterpretá-las. Examiná-las. Olhar para a Escritura e olhar para a doutrina e ver que as doutrinas adotadas pelos concílios ecumênicos, pela confissão dos apóstolos, eram doutrinas fundamentadas nas Escrituras, mas também nos serve como base para ver que as inovações e as doutrinas novas não estavam fundamentadas nas Sagradas Escrituras. E que toda a tradição precisa passar pelo crivo da Escritura. Se a tradição tem a sua importância, e eu creio que tenha, ela não pode contradizer em nada do que as Sagradas Letras das Escrituras nos transmitem. Agora, a grande questão é, divergindo em pontos, não concordando em todos os pontos, ainda assim somos cristãos. Possuímos o vínculo da unidade que é em Cristo. E precisamos ter um pouco mais de paciência. No texto que nós lemos, em Romanos 15, também em Romanos 14, fala sobre a paciência para com os fracos na fé. Então, se você acha
que um irmão ele erra em algum ponto por não acreditar na tradição, não em desacreditar na Bíblia. Quem desacredita na Bíblia não é cristão. Mas se você crê na Bíblia e crê em Jesus como seu Senhor, você é cristão, independente da ramificação que você segue. Se você for um cristão católico romano e entender que a salvação não está na igreja institucionalizada, nem que o Papa é detentor de dar ou não a salvação a ninguém, mas sim Cristo, você é tão cristão como eu. Se você é ortodoxo e acredita que o cristianismo está muito além das fronteiras e da ordem de seus patriarcas institucionalizados, mas sim em Cristo de maneira universal, firmado nas Escrituras, você é tão cristão como eu. Se você é cristão evangélico, protestante, como eu sou, e acredita que o evangelho não está apenas arraigado na nossa tradição denominacional, mas que é muito mais do que isso, você é tão cristão como eu. Precisamos nos voltar para as verdades das Escrituras, evitar essa divisão que mais produz escândalos do que edificação e caminharmos pela fé seguros naquilo que é o legado de Jesus Cristo. Portanto, eu creio que um dia ainda poderemos ter um diálogo melhor, mas essa divisão não é uma divisão vinda do Espírito Santo. Esse trato, esse ódio, esse rancor que nós vemos nas redes sociais não é algo das Escrituras. Você pode até divergir doutrinariamente, teologicamente, de temas periféricos. Normalmente, no meio evangélico nós temos tradicionais pentecostais, reformados calvinistas e reformados arminianos. Nós temos pentecostais clássicos e neopentecostais. Nós temos cristãos que divergem na forma de governo, na forma de batismo, batistas, congregacionais, presbiterianos, metodistas, anglicanos, luteranos, mas todos são cristãos. O catolicismo romano também tem suas divisões. Nós temos aqui a Igreja Católica Apostólica Brasileira, que o seu fundador tinha uma legítima, entre aspas, sucessão apostólica. Mas ela é diferente da romana. Entre os ortodoxos também existem várias divisões. A Igreja Síria, Antioquiana, a Igreja Russa, elas possuem também as suas divisões, não são uma única sé. Enquanto nós acharmos que qualquer outra coisa além de Cristo é o vínculo da unidade do corpo de Cristo, não estamos caminhando no cristianismo autêntico. Portanto, nos voltemos para Cristo. Ele é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Cristo é tudo, é um e em todos, e precisamos nos voltar mais para Ele.